Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do Projeto Sequoia Alagoas, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao curso de gestão para auxiliar na produção industrial. Essa é a videoaula de número 21, tá ok? Nós estamos na folha 53 da apostila, lembrando que a apostila tem 60 folhas, então isso quer dizer que o curso está acabando, tá? Ela terá uma duração de 15 minutos, tá bom pessoal? Então vamos lá. Mas atenção, verificações e pequenos reparos não requerem muita técnica e você ou aquele amigo ou amiga pode fazer isso em casa antes de sair para pedalar, desde que tenha as ferramentas adequadas. Afinal, o que vale a pena, não é? Reservar mais 5 minutos fazendo manutenções ou correr o risco de que uma peça se quebre e você sofra um acidente. Pense então em uma bicicleta, pesquise sobre o assunto e responda. Que tipo de prevenção o ciclista deve realizar? Que providência deve tomar antes de pedalar e que podem gerar manutenção na bicicleta, ou seja, o que deve verificar antes de pedalar. Registre as suas ideias, depois confira algumas possibilidades de resposta no final deste estudo. Avalie seu conhecimento. Seu Célio tem um amigo que resolveu montar um lava-carros automático. Ajude-o a não cometer os mesmos erros que o nosso empresário do ramo de selaria cometeu. Comece pela escolha do nome da empresa, faça uma pesquisa complementar sobre a administração da produção e operações desse tipo de produto e descreva. Localização ideal e vantagem da escolha, arranjo físico e justificativa, tá? Olha pessoal, o professor não edita vídeo, tá? Então por isso que o professor vai dando essas ratas, é o que eu disse, aqui tudo é muito comum, muito simples, eu não fico editando o vídeo para tirar erro não, o professor vai que vai, tá bom? Para pesquisa, você poderá recorrer a revistas especializadas, sites na internet, ou pode simplesmente entrevistar as pessoas que trabalham em um lava-carros automáticos próximo à sua casa. Registre todas as informações no seu bloco de notas, depois confira algumas possibilidades de resposta no final desse estudo. Vale saber, por que se formam filas de espera? Já pensou que as filas de espera têm algo a ver com o projeto, planejamento do arranjo físico, gerenciamento de estoques, entre outras coisas? Bom, fila de espera é um gargalo. Alguma máquina não tem a capacidade de produção suficiente para atender a demanda que ela precisa. Então isso, quando nós trabalhamos numa indústria de produção, nós sabemos que uma máquina ela trabalha muito mais rápida do que outra máquina. Então isso gera o quê? Gera gargalos. Você produz mais numa máquina e a outra máquina não tem eficiência de acompanhar o processo produtivo. No caso aqui de um lava rápido, acontece a mesma coisa. O que é que se subentende de um lava rápido automático? Que você tem uma máquina que ela tem um determinado tempo, né? Ela tem um determinado setup para lavar aquele carro. Mas pode ser que devido ao preço, devido à região, à localização, você tenha muito mais clientes do que você possa atender. E aí fica aquela fila de espera. Acontece muito em posto de gasolina quando o preço da gasolina está muito baixo. Mas aí as pessoas estão lá por uma vantagem social. Eu estou economizando meu dinheiro, então eles pagam o preço para ficar esperando. Quando você vai prestar um serviço, é bom você se atentar, porque você pode perder o cliente. Porque às vezes o seu preço é um preço bom, mas o cara espera muito para ser atendido no lava rápido, né? Então ele não está muito disposto a isso. Então aí você tem que criar um equilíbrio. Ou você coloca um preço onde esse equilíbrio de gente vai se equilibrar, ou não coloca um preço muito barato se a sua máquina não dá condições de fazer tudo isso. Na questão do lava rápido automático. E se for na questão manual, coloque gente para poder acelerar esse processo, tá bom? Já pensou que as filas de espera têm algo a ver com o projeto, planejamento do arranjo físico, gerenciamento de estoque, entre outras coisas? Uma fila de espera é muitas vezes caracterizada pela presença de um ou mais clientes esperando pelo atendimento. As filas se formam e vão aumentando de tamanho, porque às vezes há poucas pessoas para atender quem precisa de atendimento. Você enfrenta muitas filas no supermercado ou no banco? Já foi ao banco no horário de almoço? A fila costuma aumentar, pois também é horário de almoço dos caixas. E é justamente quando as pessoas que possuem outras profissões aproveitam para resolver seus problemas através dos bancários. Algumas empresas deveriam aprender um pouco de administração da produção e operações, não acham? Fila de espera combina com perda de tempo, descontentamento, mau gerenciamento da produção, desordem, perda de cliente, comprometimento da imagem, da organização, prejuízo para todos. Atendimento fluindo combina com respeito pelo cliente, satisfação e otimização da produção, boa imagem da organização, fidelidade da clientela, benefícios para todos. Lembre-se disso na sua atuação no mercado de trabalho. Vamos falar agora de um assunto muito importante, pessoal. Muito importante, que não pode ser desprezado por ninguém. Norma técnica. Deixa eu explicar uma coisa para você. No Brasil,
nós temos aí um problema muito grande, tá, do analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, ele parte de um princípio, o analfabetismo, tá, da pessoa não saber ler nem escrever. É aquele analfabetismo que a pessoa faz e não sabe por que faz, ou ela lê e não entende. Hoje o Brasil, ele deixou muito a desejar. O parque industrial brasileiro hoje, não tanto mais quanto nos anos 80, mas teve uma época onde as indústrias contratavam simplesmente pela experiência. E eu já expliquei isso. Existe a experiência e existe a qualificação. Às vezes você tem a experiência e precisa da qualificação. Vou dar um exemplo, engenheiro. Eu preciso de um engenheiro civil com 10 anos de experiência, com registro no CREA. Só em dizer que ele tem que ter registro no CREA, já tem que dizer que ele tem que ter o diploma registrado no CREA. Então ele tem que ser engenheiro de verdade, certo? E isso quer dizer o quê? Que você está contratando um profissional habilitado, você está contratando uma pessoa que não é um analfabeto técnico, tá? Ou um analfabeto funcional. As normas técnicas, elas existem para colocar o quê? Parâmetros nos processos produtivos. Se vocês entrarem, vou dar a Petrobras como referência. A Petrobras tem um centro de qualificação, ela tem um SEC, e ela tem um centro CONTEC, Comissão de Normas Técnicas Petrobras, que a Petrobras hoje deve ter um book com mais de 2.000 ou 3.000 normas. A Petrobras tem norma para tudo, pessoal. Ela não permite uma atividade ser feita sem um procedimento por escrito qualificado. E esses procedimentos da Petrobras, a gente que lê muito procedimento da Petrobras, quando a gente lê, ela sempre referencia normas, seja normas nacionais e normas internacionais. Então eu vou dar 3 exemplos aqui. Na área alimentícia, nós temos normas para a área alimentícia. Na área industrial, nós temos normas para a área industrial. Na área petroquímica, nós temos normas para a área petroquímica. Então nós temos norma para tudo. Você precisa estar envolvido com o seu processo de produção para saber que norma você tem que referenciar. E o melhor caminho para você saber disso é você se cadastrar na ABNT. Se você é uma empresa ou se você pretende conhecer normas, você entra no site da ABNT, faz um registro, tem normas lá que são pagas e tem normas que são gratuitas. Comece a ler normas. Comece a ler normas para que você possa entender. Vou dar um exemplo. Quem quer ser mestre de obra? Saindo aqui um pouquinho da área da produção. Se você quer ser mestre de obra, você tem que ler normas técnicas sobre construção civil. Para você saber normas sobre pintura, para você saber normas sobre tubulação predial, você saber normas sobre tubulação aquecida, você saber normas sobre instalações elétricas, você saber normas que referenciam aquilo que você vai tomar conta. É muito ruim você trabalhar num ambiente onde as pessoas não conhecem o procedimento de norma técnica. Olha, pessoal, 3 coisas é processo de falência. Primeiro é a falência comportamental, a pessoa não se adequa a nenhum ambiente de trabalho. Segundo é a falência técnica, a pessoa não conhece o que faz e não é especializada em nada. E o terceiro é a falência financeira. Porém, eu posso garantir que para chegar na falência financeira, primeiro você passa pela falência técnica e pela falência comportamental, tá bom? Então vamos entender o que é norma técnica. Uma norma técnica ou padrão é um documento normalmente produzido por um órgão oficial acreditado para tal, que estabelece regras, diretrizes ou características acerca de um material, produtos, processo ou serviço. A obediência a uma norma técnica, tal como a ISO, tá? Ou a BNT, quando não referendada por uma norma jurídica, não é obrigatória organização. As normas técnicas não podem ser organizadas em tipos e as autoridades normativas em hierarquias. Então vamos entender o seguinte: você não é obrigado a usar norma técnica, não existe uma lei que te obrigue. Porém tem um problema: negligência, imprudência e imperícia. Quando o prédio cai, que o juiz chama um engenheiro para conversar com ele, a primeira coisa que o juiz quer saber é o seguinte, o perito quer saber o seguinte: o senhor usou alguma norma técnica para fazer isso? Então tem coisas que não precisa estar escrito, você sabe que aquilo é um procedimento. Não, mas a lei diz que eu não preciso da norma técnica. Tudo bem, mas se você tem, por que não usa? Porque é muito mais fácil eu usar uma norma de instalação predial para mim saber o que eu posso e o que eu não posso, do que eu fazer uma instalação predial sem experiência e botar fogo numa casa e matar uma família. Então, os comitês de normas técnicas, eles são autarquias, tá certo? Eles são empresas privadas que trabalham para o governo, ok? Eles têm fim lucrativo? Sim, tem fim lucrativo. Por quê? Eles precisam pagar, às vezes o governo banca uma parte e uma outra parte de dinheiro vem através da venda das normas. O caso da BNT, a BNT vende norma. Ela é do governo? Não, é uma autarquia. Ela trabalha também para o governo e é uma empresa muito bem recebida pela Petrobras. A ISO, tá? A ISO é um órgão internacional que todo mundo padroniza. Quem trabalha com indústria automobilística sabe que a ISO está 24 horas presente no processo da indústria automobilística. A STM, tá? A STM é a Associação de Técnica de Materiais de Engenharia dos Estados Unidos. A Associação Americana
eu acho que é a Associação Americana de Engenharia, não, o ASME é a Associação Americana de Engenharia, o ASME, e a STM é a Associated Técnica de Material, tá? Associação Técnica de Materiais. Quem trabalha com materiais, que é uma indústria, por exemplo, a indústria automobilística, que vai trabalhar com chapa metálica, tem que conhecer a STM. É onde você vai referenciar toda a composição química dos materiais, tá? Por exemplo, quem trabalha com soldagem tem que conhecer o ASME 9 para conhecer os procedimentos de soldagem, eletrodos, essas coisas. Então, pessoal, todo mundo que vai trabalhar num processo tem que conhecer a norma que faz referendo àquele processo, tá certo? Isso é de extrema importância. Não ignore as normas, que você pode ter um problema sério de justiça, tá? Hierarquia e órgãos regulamentadores. A precedência entre órgãos oficiais é a mesma que a entre normas conforme a seguinte hierarquia: norma internacional ISO, norma nacional, norma regional e norma organizacional. Então, norma internacional, ele deu um exemplo aqui da ISO. Nós temos a ISO, a STM, a API 650, a API 620, nós temos essas normas, tá? Nós temos norma nacional, a BNT, norma regional. Aí, essa norma regional é normas orgânicas. É feita por, vou dar um exemplo, aqui na cidade de Rio Lago, tem as normas que é feita pelo Ministério, vamos dizer, a Vigilância Sanitária aqui da cidade de Rio Lago. É uma adequação à cidade. Porque tem cidade que tem rio, que nem Rio Lago, tem um rio que corta a cidade, já tem cidade que não tem rio, mas já tem uma outra cultura. Então, eles vão adequando as normas à necessidade da cidade. A norma regional. E nós temos a norma organizacional. Isso são os procedimentos escritos, tá? Então nós temos as rotinas e os procedimentos. A ISO 9000, ela pede para que a empresa escreva essas rotinas e esses procedimentos. E você tem lá uma pasta onde você vai encontrar essas rotinas e esses procedimentos. É muito, muito, muito importante isso, pessoal. Não esqueçam disso, pelo amor do Pai Eterno. Senão vocês vão ter problema, tá bom? A Organização Internacional para a Padronização ISO é a entidade internacional responsável pelo diálogo entre as várias entidades nacionais de normatização, por exemplo. Então aqui ele fala Alemanha, tá? Nós temos a DIN, eu esqueci também de falar que na indústria automobilística é muita norma, né? Nós temos a DIN, nós temos a ANSI, a DIN é a alemã, a BNT é a brasileira, a ANSI é americana e nós temos a IPQ que é portuguesa, tá certo? Eu esqueci de falar que na indústria automobilística nós temos também a DIN, então nós temos as três, né? Na indústria petroquímica você usa muito a STM e a ANSI, você usa pouco a DIN. Na indústria de automóveis você já usa muito as todas, tá? Porque você tem todos os processos. E também você tem muitas normas, toda por empresa, que nem a Ambev tem um book de norma dela, tem um Contec dela, tá certo? A Petrobras tem um Contec, a Comissão de Norma Técnica. A certificação no sentido de verificar se um produto ou processo adere a uma norma técnica também respeita a hierarquia que se manifesta na rede de órgãos certificadores. Aí você tem aqui no Brasil a Bureau Veritas, né? Você tem o IBQ, a Bureau Veritas, ela certifica, é uma grande certificadora, tá? A Bureau, um chama Bureau Veritas, outro chama Bureau Veritas, mas nós temos, são certificadores, tem várias, tá? Tem várias, então... não vou ficar aqui falando para não desmerecer as outras, mas eu estou falando aqui o que eu vi na minha cabeça. Mas é só você procurar, por exemplo, você quer fazer certificação na ISO 9000, tem várias certificadoras, tem profissionais certificados, engenheiros que têm essa habilidade de fazer isso, trabalha para uma certificadora, tá bom? Exemplo, quando uma empresa deseja certificar o seu sistema de gestão da qualidade, digamos ISO 9000, deve fazê-lo através de um organismo de certificação internacionalmente reconhecido, por exemplo, a American Boreal, a Boreal Veritas, tá vendo? Ó? Acabei de falar dela, porque nem lido, né? A Boreal Veritas Quality International, a DETNEX Veritas e a Lloyd Registre, Associate Generable de Société e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, a Reino, bom, tem uns nomes aqui que eu não vou nem arriscar falar porque eu não sei e também não conheço, tá, pessoal? É o que eu disse, cada setor tem a sua certificadora. Tipos: norma de base de âmbito geral, norma de terminologia referente a termos geralmente acompanhado de definições. Onde você vai encontrar essa terminologia é no ASME 5, gestão da tecnologia da soldagem, onde você vai encontrar simbologias de soldagem, tá? Procedimentos. Quando você pega um desenho de solda, você tem que entender daquilo, senão você não sabe para onde vai, tá bom? Bom, já deu a hora aqui, tá, pessoal? Tá em 14:32 minutos, 14:32 segundos. Eu vou encerrar essa videoaula de número 20 e a gente vem para a videoaula de número 21, lembrando que só falta 5 folhas para acabar o nosso curso, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vem comigo, pessoal. Um abraço.